Boa noite a todos, graça e paz, povo de Deus. Mais uma noite que estamos para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor, onde eu tenho certeza que o Espírito Santo irá falar muito conosco. Amém? O texto hoje, o qual nós estaremos lendo, está em Gênesis, capítulo 3. Acompanhe comigo. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo de número 18, que vai dizer o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora, que estivesse como diante dele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa palavra que Deus coloca no meu coração para trazer para a igreja, para o povo de Deus, nesta noite, ela é muito importante porque ela vem falar de algo que faz parte da nossa vida, que é a família. Nós sabemos que a família, ela nasceu no coração de Deus. Sabemos que a família, ela foi constituída pelo próprio Deus. E quando Deus ele constitui a família, ele faz isso pensando em um propósito. Qual o propósito? Primeiro, tirar a solidão do coração do homem. Porque o texto aqui vai dizer, no versículo 18, na parte B, que não é bom que o homem esteja só. Olha aí. O homem ele não nasceu para viver sozinho. O homem ele nasceu para que estivesse sempre acompanhado. Acompanhado, de preferência, com uma pessoa que realmente venha ajudá-lo a crescer. De uma pessoa que realmente venha ajudá-lo nos momentos de dificuldade, nos momentos onde as lutas se apresentam. Quando você passa por algumas situações da sua vida, tendo uma pessoa do teu lado disposta a te ajudar a vencer com você, pode ter certeza, queridos, que você consegue romper. E os planos de Deus para a sua vida, eles vão se cumprir. O texto diz aqui, queridos, que Adão, ele, depois de dar nome aos animais que o próprio Deus tinha enviado até ele, melhor dizendo, para que ele pudesse nomear esses animais, Deus olha e vê que não existia adjuntora ao lado dele. Uma pessoa que estivesse como adiante dele, ou seja, uma pessoa que estivesse ao lado dele. Então Adão estava só. Muito embora ele estivesse no jardim, um lugar bonito, um lugar agradável, um lugar onde a presença de Deus era manifesta, porque ele andava com o próprio Deus, Deus vinha na virada do dia falar com o homem, mas você vai ver que Adão estava só. Ele precisava de alguém que estivesse ao lado dele. E a Bíblia vai ensinar, queridos, que Deus, ele já tinha identificado essa solidão no coração de Adão. E ele decide formar uma mulher, criar uma mulher, para que essa mulher pudesse vir
e viver ao lado do homem até os últimos dias da sua vida. Se você olhar, quando Deus, no versículo 18, diz que não é bom que o homem viva só, eu já estava pensando nesta adjuntura. Eu já estava pensando numa mulher, numa pessoa que pudesse ajudar Adão na administração do jardim, no governo do jardim. Alguém que estivesse do lado dele, pronto, ou melhor, pronta para qualquer coisa. E o texto vai dizer aqui que Deus coloca um sono profundo em Adão, cerra uma das suas costelas e cria esta mulher. E essa mulher, queridos, ela passa a ser a esposa de Adão, aquela que estaria do lado dele até o final da sua vida. O texto vai dizer, a própria palavra vai nos ensinar aqui, que depois que Adão vê aquela mulher, ele diz, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ele termina dizendo, portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor. O casamento, queridos, ele sempre vai ser algo que veio da parte de Deus. O texto vai sempre nos ensinar, não apenas aqui em Gênesis, mas em toda a Bíblia, você vai ver Deus trabalhando em prol do casamento. Porque o casamento é a base de tudo. O casamento é a base de uma vida feliz, de uma vida próspera. O casamento é a base do homem e da mulher de Deus. Aqueles que decidem viver juntos em comum acordo, para que juntos possam crescer, possam vencer e possam trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Nós estamos vendo aqui um texto que vai nos mostrar muito bem Deus nos ensinando isso. Se você olhar bem aqui, quando ele diz, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne, está falando de intimidade, está falando de uma entrega, está falando de um relacionamento tão íntimo que é até difícil de se explicar. E a própria palavra vai falar sobre isso. É algo que nos chama a atenção para ver como que Deus ele lida com a família, como que Deus ele preserva as famílias. Quando Deus ele constituiu a família, ele pensou na felicidade de cada um de nós. Ele pensou que o homem, tendo alguém do seu lado para o ajudar, ele seria feliz. E de fato, isso acontece. O problema é que hoje em dia que nós estamos vivendo tempos difíceis, onde o casamento não é mais valorizado, onde o casamento não existe mais o respeito mútuo, onde as pessoas elas têm se deixado levar por influências do mundo, fazendo com que o casamento, que até então é algo que deveria ser bênção, está sendo transformado em maldição. Não que o casamento seja maldição, mas as atitudes que as pessoas tomam em relação ao casamento, isso sim transforma o casamento em maldição. Porque nós estamos vendo os dias de hoje, você vê muitos comentários de mulheres dizendo que não precisa de homem para viver, homens dizendo que não precisa de mulher, não quer saber de casamento, porque na vida que eles estão levando lá fora no mundo, tá bom demais. Só que esquece, queridos, que tudo isso lá fora que o mundo oferece é ilusão. No final de tudo, quando termina uma noitada de bagunça, de festa, coisa parecida, enfim, uma vida de prostituição, o que resta é a solidão. Porque, como a própria Bíblia nos ensina, lá em Eclesiastes, nós temos que nos preparar para a velhice. E a gente analisando essa palavra, a gente vai ver que o texto vai dizer que Deus cria a mulher para que ela ficasse ao nosso lado até os últimos dias da nossa vida. E quando você não é casado, não tem uma esposa ou não tem um esposo, e chega a uma certa idade, o que vai restar para você é a solidão, vai voltar aquilo que Adão tinha lá atrás, a solidão, que o próprio Deus falou, não é bom que o homem viva só. Olha aí. E quando você está sozinho, você é mais fácil de ser derrubado, de ser destruído, derrotado por alguma luta. A Bíblia vai dizer que, no livro de Eclesiastes também, que é melhor ser dois do que ser um. Porque, sendo dois, o salário desses dois é melhor. Sendo dois, quando um cair, o outro estaria para ajudar a levantar. Mas se for só um, quando este cair, quem o levantará?
O texto vai dizer também, ainda em Eclesiastes, que sendo dois, um vai aquecer o outro, e sendo só um, quem o aquecerá? Então você vai ver, queridos, que ele vai dizer também que um cordão de 2 dobras é mais difícil de arrebentar. Então, quando você está focado no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família, pode ter certeza que ainda que as lutas venham, você não será derrotado, porque um estaria ajudando o outro. E quando você coloca o Senhor como centro de tudo em sua vida, você tem a certeza que o cordão de 3 dobras fica bem mais difícil de arrebentar. E a palavra de Deus que ela vai nos ensinar aqui. Quando você olha para a palavra, você vai ver que Deus viu essa necessidade do homem. A necessidade do homem estar bem acompanhado. A Bíblia diz que quem acha uma mulher, quem acha uma esposa, acha uma coisa boa. Você às vezes esteja procurando um casamento em vários lugares, mas sem a direção de Deus. Mas quando você olhar para Deus e buscar um casamento, um relacionamento sério na presença de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Talvez você esteja frustrado hoje porque no dia de decidir você não decidiu da forma correta. Você simplesmente procurou buscar prazeres no mundo. Você procurou buscar suprir uma necessidade, uma solidão que existe dentro de você no mundo. E você descobre hoje que essa solidão continua. Por quê? Porque você não buscou verdadeiramente uma mulher que esteja do teu lado. A palavra do Senhor vai nos ensinar, queridos, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que toda mulher sábia edifica a sua casa. Olha aí. Então a mulher como adjuntora, a mulher como sábia, aquela mulher que veio para ajudar o homem a crescer, ela tem que ser sábia. Ela tem que procurar edificar a sua casa de uma forma a glorificar o nome de Deus. E o texto vai nos ensinar, querido, que a forma que nós temos de edificar a nossa casa é indo para a palavra, é colocando em prática o que a Bíblia nos ensina. Nós não estamos aqui dizendo que nós, como seres humanos, somos perfeitos. Não. Nós estamos dizendo aqui que nas nossas imperfeições eu tenho que colocar o que é perfeito para suprir o que é imperfeito. Ou seja, quando eu pego a palavra de Deus que é perfeita e coloco nas minhas imperfeições, no meu relacionamento, às vezes até imperfeito, eu tenho certeza que ele transforma em perfeito. Porque, como eu falei no início, o casamento nasceu no coração de Deus. Agora, tudo isso nós temos que entender. A mulher, ela foi criada para o homem. E Paulo vai deixar bem claro isso lá no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10 na parte B. Então, se a mulher foi criada para o homem, como o próprio texto aqui está dizendo, para mim e para você, é porque Deus, ele queria realmente um casamento sólido. E o casamento, querido, que Deus verdadeiramente criou, constituiu, é esse. O relacionamento entre o homem e a mulher. Outro relacionamento fora desse, pode certeza, não está na vontade de Deus. Hoje nós estamos vendo muitos casamentos se destruindo por tão poucas coisas. A Bíblia, querida, ela sempre vai nos mostrar qual é a vontade de Deus para as famílias. E quando nós passamos por algumas provações, algumas lutas, a gente começa a analisar a nossa vida e a gente começa a ver que nada do que a gente está passando pode ser capaz de nos separar. Nada do que a gente esteja vivendo hoje, de luta, de dificuldade, pode ser capaz de atrapalhar o meu relacionamento com a minha esposa, o relacionamento do marido e da mulher. Não. Pelo contrário, isso vai nos deixar mais fortes, que é nesse momento de crise que nós passamos a identificar Deus em nossa vida. Porque nós sabemos, queridos, que como a palavra do Senhor nos ensina, se Deus não sustentar a casa, pode ter certeza, se Deus não edificar a casa, em vão trabalho aqueles que edificam. Salmo 127. Nós estamos falando de casamento, algo que Deus constituiu. Hoje virou moda no nosso meio, pessoas se separarem, arrumar outras mulheres, e depois disso que não tem nada de mais, pessoas que casam na igreja, o qual, como testemunho, não existe só o pastor, o padre ou qualquer outro sacerdote, não existe apenas as testemunhas, que são as pessoas que estão ali, não. Existe o próprio Deus, aquele que constituiu o casamento ali como testemunha principal, o qual nós fazemos um juramento para ele, fazemos um voto,
que é até que a morte separe, seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em qualquer circunstância, é até que a morte nos separe. Mas na primeira crise que nós temos, um vai para um lado, outro vai para o outro, cada um por si, e o casamento já não existe mais. Aquele voto que nós fizemos na presença de Deus, na casa de Deus, já não significa mais nada, absolutamente nada. E o pior, que depois nós simplesmente arrumamos outras mulheres, casamos novamente na igreja de novo, fazemos os mesmos votos e esquecemos, querido, que Deus ele é tão justo, Esquecemos que Deus ele não dorme. A palavra do Senhor que ele vai nos ensinar muito bem sobre isso. Ah, mas o homem falou que eu posso separar, querido, homem nenhum. A igreja, ela não está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está acima da igreja. Nós temos que entender isso. Ainda que o homem tente facilitar as coisas para que aconteça o divórcio e fale que tem autoridade para isso, ele não vai ter essa autoridade porque ele não é maior do que Deus, não é melhor do que Deus. E para eu mostrar para você acerca do casamento, a importância do casamento, do que Deus fala acerca do casamento, vamos aqui falar sobre o divórcio. O divórcio, o texto vai dizer, vamos falar aqui de Jesus. Jesus lá em Marcos capítulo 7, Marcos, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aqui Jesus falando sobre o casamento. Quando os fariseus chegaram para ele para perguntar acerca se era lícito ao homem repudiar a sua esposa. Olha só o que o texto vai dizer. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 1, olha só. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Quer dizer, ele estava ali ensinando como de costume. Versículo 2. E aproximando-se dele os fariseus, sempre os fariseus, perguntaram-lhe, tentando, olha aí, essa pergunta que eles fizeram para Jesus foi para tentar Jesus, para saber qual a resposta de Jesus, para ver se pegava Jesus de alguma falha. E olha o que ele vai dizer aqui. Tentando, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? É lícito ao homem se divorciar? É lícito ao homem abandonar a sua mulher? Olha o que o texto vai dizer, no versículo 3. Mas ele respondendo disse-lhes, que vos mandou Moisés? Já observou aqui que Jesus ele responde uma pergunta fazendo outra pergunta? Ele vai dizer aqui, ao responder a pergunta dos fariseus, o que diz a lei de Moisés? Ele sabia o que estava escrito. Qual foi a resposta dos fariseus para Jesus? Olha só, versículo 4. Eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Esta foi a resposta deles para Jesus. Que Moisés tinha permitido escrever cartas de divórcio e abandonar suas esposas. E olha o que o texto vai dizer, onde o próprio Jesus responde, olha aí, versículo 5. E Jesus respondendo disse-lhe, pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Olha aí, Jesus aqui deixa bem claro, pela dureza do seu coração. Queridos, nós estamos vendo aqui um texto que está de forma muito clara. E detalhe, não é o apóstolo que está falando, não é os profetas que está falando, não é ninguém a não ser o próprio Deus encarnado na terra, Jesus Cristo. Ele está falando aqui sobre o divórcio. Ele está falando aqui acerca de como que no passado os homens faziam e como que no presente eles deveriam fazer. Porque no passado, queridos, pela dureza do coração, Moisés criou essa carta de divórcio e mandou que aqueles que tivessem essa carta, escrevessem essa carta, abrissem mão da sua esposa pela dureza do coração deles. Por quê? Pela dureza, porque eles não eram capazes de perdoar. Eles não eram capazes de se reconciliar. Eram pessoas irreconciliáveis.
Então qualquer coisinha era motivo deles abrir mão das esposas. E Moisés criou muito essa carta também pelo fato de eles abandonarem as suas esposas e não ter direito, e elas saírem sem direito nenhum. E através dessa carta elas passaram a ter também o direito. Então a Bíblia aqui vai ensinar. Mas olha o que Jesus vai dizer no versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. O que está lá em Gênesis, que nós lemos? E o texto vai dizer aqui: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Isso fala de um relacionamento, intimidade. Olha aí. E ele vai dizer aqui: portanto, o que Deus ajuntou, que não separe o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai ver, queridos, que ele vai dizer no versículo 10, na parte final, quando os discípulos, chegando em casa, perguntaram a Jesus acerca do que Jesus tinha acabado de ensinar. E eles falaram, e Jesus disse para ele: olha, versículo 11, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. Olha aí. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, também adultera. Então, o divórcio, queridos, sempre foi algo que Deus abominou. E eu provo isso para você também na palavra, em Malaquias, capítulo 2. Olha o que o texto vai dizer aqui. Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Eu estou sendo bem breve, não estou entrando muito profundo no texto, mas eu espero que o Espírito Santo, em nome de Jesus, esteja falando com você. Olha o que vai dizer Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 10. Aqui, Deus usando o profeta para falar acerca do caso dos casamentos com mulheres estranhas, dos divórcios que são ilícitos, Deus não apoia. Olha aí. E vai dizer, versículo 10 adiante: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranhos. Judá, querido, ele tinha se contaminado, o povo de Judá tinha se contaminado, eles estavam fazendo o seguinte, eles eram casados com as suas esposas no Senhor, olha aí, mas eles começaram a se engraçar com as mulheres estranhas, as mulheres de outros povos, povos que serviam a outros deuses, e começaram a repudiar suas esposas, abrir mão das suas esposas, se divorciar das suas esposas, e iam ao encontro dessas mulheres e ali casavam-se com elas e constituíam famílias com essas mulheres. Mulheres essas que Deus não aprovava. É mais ou menos hoje, quando alguém está firme na presença de Deus, servindo ao Senhor, e deixa de buscar uma pessoa, uma mulher que esteja também na presença de Deus, e vai buscar uma mulher no mundo. Uma mulher que está envolvida com as coisas do mundo. Então aqui estava acontecendo isso. E olha o que Deus vai falar a partir do versículo 11. Judá foi desleal, olha aí. A falta de lealdade de Judá com a sua esposa, com as suas esposas, no caso aqui, está falando do povo, com as suas esposas, fez com que Deus o abominasse aquela atitude deles. Então, se nós fazemos um voto a Deus e casamos na presença de Deus, que o nosso casamento está abençoado por Deus, querido, quando nós somos desleais, nós estamos fazendo com que Deus venha abominar um outro casamento que seja, quando nós abrimos mão do nosso casamento. E o texto vai dizer aqui, olha só, no versículo 12, o Senhor extirpará, olha aí, das tendas de Jacó o homem que fizer isso, e que o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Então, quer dizer, ainda que seja alguém
que esteja na casa de Deus, ministro do altar. Pode ser o melhor intercessor, pode ser o melhor pastor, pode ser o melhor obreiro, pode ser o melhor padre, pode ser o que for, queridos. Agiu dessa forma, Deus, ele não quer mais relacionamento. Existe uma frase que todos nós conhecemos, que é muito verdadeira. Deus, ele jamais irá destruir uma família para constituir outra. Isso foge dos princípios de Deus. Deus jamais aceita esse tipo de argumento. Ah, mas não estava dando certo. Ah, mas eu já não aguentava mais. Ah, queridos, então quando você fez o voto, você tinha que ter pensado. Quando você foi casar, você tinha que ter pensado. A palavra de Deus diz até que a morte separe. Cuidado para você não aventurar caminhos contrários à vontade de Deus. E o texto vai dizer aqui, olha só, versículo 13. Ainda, olha aí, fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com o prazer da vossa mão. Olha aí. E dizeis, por quê? Porque o Senhor, ele vai dizer no versículo 14, por quê? Aí ele responde, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, olha aí, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Olha aí. Então, queridos, Deus é testemunha do nosso relacionamento. Quando você decidiu ir para o altar com sua esposa, foi a mulher que Deus te deu. Quando você decidiu ir para o altar com seu esposo, foi o homem que Deus te deu. Agora, quando vocês ambos decidiram fazer este voto diante da igreja, diante de Deus, a própria palavra vai dizer aqui que Deus foi testemunha. Olha aí. Deus foi testemunha. E ele vai dizer, olha só, no versículo 15, e não fez ele somente um, sobejando o Espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, ou seja, aborrece o divórcio, olha aí, e aquele que encobre a violência com as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o divórcio sempre vai ser algo que Deus condena. Que Deus condena. Eu, particularmente, eu tenho uma visão acerca do casamento. O casamento que a palavra do Senhor nos ensina é até que a morte separe, e Deus foi testemunha disso, quando nós declaramos com a nossa boca. Mas aí você pode falar, pastor, mas está difícil porque o meu marido é um incrédulo. O meu marido não quer saber de Deus. O meu marido é terrível. Ou isso também pode se encaixar com mulher. Minha mulher é incrédula, minha mulher é terrível, não quer saber de Deus, enfim. O apóstolo Paulo, querido, ele vai dizer no capítulo 6, 1 Coríntios 7. Olha aí. Paulo também falando sobre isso. Olha aí. Sobre o casamento. Várias perguntas acerca do casamento. Ele vai dizer aqui no versículo 12, ele está dizendo, mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem uma mulher descrente que não crê, olha aí, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Está deixando bem claro. Não a deixe. Aí, versículo 13, e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então quer dizer, se você é crente, o seu marido não é crente, queridos, tenha certeza, através do seu testemunho de vida, Deus irá alcançar ele. Se a tua mulher é descrente, o seu marido é crente, e ela não busca Deus, mas através do seu testemunho de vida, vai ganhar a sua esposa. O texto está dizendo bem claro. Ah, pastor, mas está dizendo aqui que se ele for descrente, isso pode me dar uma base aí para separar. Por quê? Porque está dizendo que se for descrente, consente, olha aí, habitar comigo.
Mas e se ele for descrente e não consentir habitar comigo dessa forma? A Bíblia que vai nos ensinar em 1 Pedro, capítulo 3. Olha aqui. Já estamos encerrando. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Não, capítulo 3, versículo 1 adiante. Sobre os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Olha só. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Olha aí. Para que também, se alguém não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Aqui está falando de um marido descrente, mas a gente pode colocar aqui também uma mulher descrente. Olha aí. Ele está dizendo aqui, mas ele não consente, e se ele não consentir habitar comigo? O texto vai dizer aqui, se ele é descrente, você crê, você, com o seu trato, com o seu testemunho, você vai ganhar ele, ou vai ganhar ela. E ele vai dizer aqui, olha só, mas para isso você tem que entender qual é a sua função, qual é o seu papel dentro de casa, como esposa sábia que edifica a casa. Você não pode ser uma esposa tola que destrói a casa com as próprias mãos. Não, pelo contrário, tem que ser uma mulher sábia. E a mulher sábia, ela vai suportar muita coisa. Porque ela sabe o valor que é uma família. E o texto vai dizer aqui no versículo 2, considerando a vossa vida casta em temor, quer dizer, você tem que ser uma mulher que tem temor a Deus, olha aí, temente a Deus. O enfeite delas não seja no exterior, olha aí, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, mas na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo, olha aí, de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Olha a forma que você ganha o seu esposo. Quando o texto fala aqui que o enfeite não deve ser no exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias, na compostura de vestes, não está dizendo que você não pode usar uma joia, não está dizendo que você não pode usar um penteado diferente no cabelo, nada disso. Ele está dizendo que o que é mais importante para você é você ter, olha aí, o seu esposo encoberto no teu coração, olha aí, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Muitos casamentos têm sido destruídos, sabe por quê? Porque dentro de casa a mulher que deveria ser sábia tem sido rixosa. E Provérbio vai falar sobre isso. Assim como um gotejar de água no telhado é uma mulher rixosa dentro de casa. Você imagina, uma mulher sem sabedoria nenhuma, que qualquer coisa já chuta logo o balde, já quer logo tomar a frente do marido, já quer fazer o que tem que ser feito, do jeito que acha que tem que ser feito. Isso não tem sabedoria. E as consequências vão vir. O texto vai dizer que o que agrada realmente a Deus, e isso faz com que Deus alcance o esposo, é o quê? Um coração manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim, versículo 5, se adornavam também, olha aí, antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Olha só. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que no crente Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. O Salmo 128, queridos, ele vai falar que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Olha aí. Então, como homem, como família, como no casamento, nós temos que colocar Deus como o centro de tudo. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, que venerado seja entre todos o matrimônio, e que o leito seja sem mancha, sem mácula. Olha aí. Então, queridos, isso é uma família que realmente agrada a Deus. O casamento, quando nós invertemos os valores, quando nós não valorizamos a palavra, que torna a dizer, a igreja não está acima da palavra, pelo contrário, a palavra está acima da igreja, porque a palavra é a palavra de Deus. Nós perdemos completamente
o foco, perdemos completamente a direção. E o casamento, ele começa a beirar a ruína. Hoje, a falta de comunicação dentro do lar tem atrapalhado o relacionamento. Casais que não conversam, casais que não se comunicam dentro de casa. Casal que hoje em dia não exerce a sua função dentro de casa como deveria. Se você chega num lar onde a mulher está querendo dominar, pode ter certeza, querido, que está regindo naquele lugar ali é o espírito de Jezabel. O qual, usando de Jezabel lá atrás, aprisionou Acabe, o rei de Israel. Então nós temos que ter entendimento, querido. Cada um de nós temos uma função aqui na terra. Quando Deus ele chega lá atrás, vê que o homem estava só e não era bom que ele vivesse só. A palavra do Senhor deixou bem claro para nós, queridos. Deus decidiu fazer uma mulher que estivesse ao lado do homem até o final dos tempos. A palavra de Deus vai dizer, queridos, que Deus, no Salmo 68, no versículo 7, se não me falha a memória, vai dizer que Deus pega o solitário e coloca em meio de famílias. Olha aí. A palavra de Deus vai dizer que Deus multiplica as famílias da terra. O livro de Amós diz que dentre todas as famílias da terra, Deus te conheceu. Olha aí. Agora, muitas vezes os conflitos vêm porque nós procuramos. Tiago capítulo 4, versículo 1 vai dizer o quê? De onde vêm as lutas, as pelejas que guerreiam dentro de vós? Por acaso não vem dos seus desejos, das suas vontades? Está lá, Tiago capítulo 4. Às vezes dentro de casa, nós queremos muita coisa e acabamos atrapalhando. Nós queremos, às vezes, algo e não respeitamos o direito do outro. A insubmissão da esposa, o respeito do marido. Eu vou voltar lá em 1 Pedro 3, para você ver que como esposo nós temos uma responsabilidade até maior do que da esposa. Olha só, que às vezes a gente pega muito na questão da esposa. Mas olha o que o texto vai dizer, 1 Pedro capítulo 3. Nós vimos que aqui as mulheres elas tinham que ser sujeitas aos seus maridos. Olha aí, respeitando eles, tendo a procedência de obediência à palavra, com espírito manso, humilde, que agradava a Deus. Mas olha só a responsabilidade do marido. Olha só, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Você tem que entender sua esposa. Ele vai dizer, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. A Bíblia diz que no livro de Efésios, que capítulo 5, se não me falha a memória, o texto vai dizer que assim como Cristo se entregou à sua igreja e por ela, amou a sua igreja e por ela se entregou, nós temos que fazer a mesma coisa pelas nossas esposas. O texto vai dizendo aqui, vai dizer para mim e para você, que quando eu não honro a minha esposa, as minhas orações não são ouvidas por Deus. Olha só. Agora, por quê? Porque Jesus deixou bem claro lá em Marcos, capítulo 9, que nós vemos agora há pouco, né? O texto vai dizer que aquele que Deus uniu, que o homem não separe. Então o divórcio sempre esteve fora da vontade de Deus. Então, voltando lá, para a gente encerrar, em Gênesis capítulo 2, o texto aqui, ele nos deixa bem claro. Primeiro, depois de tudo criado, Deus olha e vê que Adão estava só. E ele vai dizer, não é bom que o homem viva só. Olha aí, ou esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como adiante dele. E ele vai dizer no versículo 13, olha aí, não, no versículo 24, portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Olha aí, louvado seja o nome do Senhor. E eu termino por aqui, por quê? A Bíblia deixa bem claro, família nasceu no coração de Deus. Tem uma frase que eu estava lendo agora há pouco, que eu achei interessante, eu até anotei aqui para mim, que vai dizer o seguinte, olha só, o casamento foi estabelecido por Deus
Portanto, só a sua bênção e a sua presença podem torná-lo o que realmente deve ser. Aí a pergunta que eu faço para você: como você imagina ser um casamento feliz? Eu faço uma outra pergunta: você é feliz no seu casamento? E uma terceira pergunta, para aqueles que vão responder que não: por que você acha que o seu casamento não é feliz? Aí você pode botar a culpa na sua esposa, você pode botar a culpa no seu marido, mas eu vou falar para você o que realmente está faltando no seu casamento para você ter um casamento feliz. Está faltando você colocar Deus como centro de tudo. Você colocar Deus à frente do seu casamento. Quando você fizer isso, pode ter certeza, queridos, você vai ver que a felicidade plena no casamento, na família, irá reinar no seu lar. E você será bem-aventurado. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu casamento. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.